Olá, bem-vindo ao Liberum Insights. Aqui você encontra conhecimento acessível e direto sobre os fundos de investimentos em direitos creditórios. Nosso objetivo é explicar conceitos, esclarecer dúvidas e compartilhar análises com a experiência dos especialistas da Liberum Ratings, que vivem esse mercado no dia a dia. Eu sou Décio Baptista Santos, sócio fundador da Liberum Ratings, e hoje estou com a Gislene Camilho e o Jean Amaro, analistas de risco da Liberum Ratings. Se você quer entender como funcionam os FDICs e por que eles têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil, este é o lugar certo, Liberum Insights. Vamos começar explicando o que exatamente são os FDICs, os fundos de investimento em direitos creditórios. Jean, você poderia nos dizer o que realmente são os FDICs? Olá, Décio, é um prazer estar aqui. FDICs são fundos de investimentos que alocam seus recursos em direitos creditórios. Direitos creditórios são direitos de uma dívida que uma empresa ou pessoa tem que receber no futuro, através dos títulos de duplicata, cheques, dentre outros do mercado. Perfeito. Gislene, como os FDICs se diferenciam de outros fundos de investimentos mais conhecidos, como os fundos de ações e renda fixa? Qual é essa diferença desses tipos de fundos? Você poderia nos explicar? Perfeito, Décio. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui. E quando a gente fala de outras modalidades de fundos de investimento, estamos falando na sua maior diferença na composição de carteira. Quando falamos de fundos de renda fixa, sua composição é mais atrelada a títulos públicos, que são originados pelo governo. Agora, quando estamos falando de fundos de investimento de ações, sua composição de carteira são ações, indexadores de ações, e essa é a composição que atrela fundo de ações. Agora, no FDIC, a sua composição é a base com direitos creditórios, né, que são papéis de dívidas. Essa é a maior diferença. Quando nós falamos de direitos creditórios, nós estamos falando de duplicatas comerciais, contratos de prestação de serviços, Perfeito. CCBs e notas comerciais, correto? Correto, perfeitamente. Todos esses papéis de dívidas compõem um FDIC. Perfeito. Agora, Jean, que tipo de empresa costuma vender seus recebíveis para um FDIC? Décio, há diversos tipos, né? Vamos imaginar uma indústria de imóveis. Uma indústria de imóveis, ela vende, né, os seus produtos a prazo. Vamos supor que esse prazo seja de 90 dias. Ela não vai aguentar esperar 90 dias para continuar suas operações. E aí é onde entra o FDIC. O FDIC, ele vai facilitar um recurso financeiro para essa indústria. Ou seja, em um curto período de tempo, ela vai ter recurso financeiro suficiente para continuar suas operações e, a partir daí, se manter ativa no mercado. Nossa, que interessante. Então, assim, através desses recursos do fundo, você está dando condições para a empresa se financiar de uma forma mais produtiva. Que bacana. Gislene, quais são os tipos de cotistas dentro de um fundo de investimento em direitos creditórios? E como funciona a hierarquia de risco e retorno dentro dos FDICs? Perfeito, Décio. Os FDICs têm isso como um diferencial. Os FDICs possuem, né, vai aparecer até uma imagem aqui ao lado para poder explicar um pouco melhor enquanto eu falo. Os FDICs possuem uma estrutura onde a cota subordinada seria a base, né, para adquirir, né, o investidor, a cota ao meio seria mezanino e a cota ao topo, né, seria a cota sênior. Cada uma dessas cotas tem riscos diferentes e retornos. A cota subordinada, ela serve como um colchão de proteção para a cota mezanino e sênior. A cota sênior e mezanino, elas já vão ter uma pré-taxa estabelecida de retorno. Já a cota subordinada não tem pré-definido, né, qual será o retorno. Então, se o fundo tiver uma boa performance, a cota subordinada tende a receber mais. Se o fundo, o contrário também é válido, né? Se o fundo tiver uma performance ruim, quem vai estar absorvendo, né, muitas vezes até rentabilizando de forma negativa, se for o caso, é a cota subordinada. E um detalhe importante é que o fundo FDIC, para operar, ele não necessariamente precisa ter essas três modalidades, só a cota subordinada já é necessário para o fundo operar. Então, Gislene, você está me dizendo o seguinte, que toda
a primeira perda sempre é do cotista subordinado júnior. Perfeito. E depois que for exaurido toda a cota subordinada júnior, é que isso poderá afetar as cotas que são superiores, Perfeito. mezanino e sênior. Perfeitamente. E você também nos disse que a cota mezanino e sênior, elas têm uma rentabilidade pré-definida. Perfeito. Enquanto o cotista subordinado júnior, ele não tem essa definição na largada, então todo ganho e toda perda está na cota subordinada júnior. Correto. E por isso que as cotas superiores são protegidas, porque a perda inicial sempre está com o cotista subordinado júnior, correto? Perfeitamente. E assim é o impasse, né, do risco e retorno. Ótimo, perfeito. Jean, que mecanismos de governança e transparência existem para proteger os investidores dos FDICs? Bem, Décio, atualmente existem diversos mecanismos de governança e transparência, que envolvem um administrador, um custodiante, um gestor e principalmente a agência de rating. Assim como a Liberum, hoje é a única agência com central de risco própria e conta com mais de 50 indicadores, o que facilita o nosso relatório, principalmente a autocompreensão dos principais, do principal desempenho do fundo e principalmente os seus maiores indicadores. Que bom, então os investidores têm aí uma série de guardiães olhando para um FDIC. O custodiante, administrador, o gestor e a agência de rating estão olhando para o ativo, protegendo o investidor, correto? Exatamente, Décio. Tá ótimo, então. É muito bom, né, saber que o investidor não está sozinho nesse investimento. Sim. Agora, Gislaine, você poderia nos dar exemplos de setores ou casos em que os FDICs têm um papel importante no financiamento das empresas ou de algum segmento do mercado? Perfeito, Décio. Bom, hoje temos diversos segmentos onde o FDIC atua, né? Empresas, indústrias, prestação de serviço, segmentos até mais recentes, como estudantil, saúde. Bom, o FDIC, ele é uma possibilidade para esses empresários poderem adquirir o financiamento, né, adquirir crédito para poder operacionalizar o seu segmento. Então, hoje, quando uma empresa precisa de crédito, de um limite, de uma boa taxa, o FDIC é uma ótima opção, sendo um concorrente de linha direta com bancos, porque o banco tem uma taxa que muitas vezes é mais salgada, né? E o FDIC sendo mais atrativo. Então, esse é um dos fatores que gera ali a concorrência e torna o FDIC extremamente atrativo para se financiar. Questão do limite também, quando você já está atuando no FDIC por determinado tempo, tende ali, né, a ter um bom histórico e tende a ter um limite cada vez maior, então você pode fazer o seu giro, né, dentro da sua empresa acontecer cada vez melhor e ir crescendo, fomentando, né. Então, os FDICs, eles funcionam assim como um combustível para acelerar o crescimento e o desenvolvimento das empresas. Perfeitamente. Com uma taxa competitiva. Perfeitamente, muito competitivo. Que bom saber disso. Agora, Gislaine, como que os FDICs são regulados no Brasil? Qual que é o papel da CVM nessa supervisão? Como é que funciona o arcabouço regulatório dos FDICs? Perfeito, isso é um ponto muito importante, né, que entra a segurança do investidor. A CVM é o órgão, né, Comissão de Valores Imobiliários, que atua diretamente para trazer essa segurança para a ponta que é o investidor. Uma ponta vai estar o fundo, FDIC ou outras modalidades, e a outra ponta vai estar o investidor. Então, a CVM serve como árbitro, né, trazendo essa segurança, trazendo fiscalização, trazendo diretrizes que o FDIC tem que possuir para poder operar no mercado. Bacana, interessante. E Jean, e o consultor de crédito, qual a função dentro da estrutura de um FDIC e por que ele é tão importante para o sucesso de um FDIC? Bem, Décio, o consultor ele é fundamental para um FDIC. O consultor ele é responsável por originar, analisar e principalmente por escolher as operações entre cedentes e sacados. Além disso, o consultor ele tem um papel muito importante porque ele é responsável de escolher títulos com baixo nível de inadimplência e também com alto potencial de retorno, o que garante ao FDIC um fundo mais rentável, atrativo, o que passa mais segurança e credibilidade ao investidor. Então, o consultor de crédito de um FDIC é aquela pessoa que está com a barriga no balcão buscando sempre
o recebível mais seguro e com a melhor rentabilidade possível. Exatamente. Está lá garimpando os recebíveis. É um papel importante do consultor de crédito. Com certeza. Ótimo. E Gislaine, quais são os principais agentes que fazem parte da estrutura de um FDIC? Perfeito. Bom, além do Jean, como ele já mencionou, né, do consultor de crédito, que é fundamental na originação dos papéis de dívidas, né, que chamamos de direitos creditórios, temos também mais 3 agentes que são fundamentais para o FDIC operar. Vamos começar pelo gestor. O gestor fica com o papel da parte estratégica, né? Ele vai alocar os ativos, fazer as escolhas, considerar ali todas as diretrizes de enquadramento do fundo e está atuando nessa parte mais estratégica. Quando falamos do agente administrador, ele fica com a parte mais burocrática do fundo. Então, o regulamento do fundo, né, que cada FDIC possui, alguma ata, alguma assembleia, até o próprio relatório de rating é divulgado, né, pela administradora, que fica com essa função. Depois temos também a custodiante, que é muito importante para que não haja conflito de interesse entre os ativos. Ela faz a guardiã de todos os ativos que compõem o fundo para que o investidor possa ficar tranquilo. E o consultor, como o Jean já havia falado. Esses são os principais agentes independentes e também temos outras possibilidades ali que podem ser agregados ao fundo, dependendo da operação que o fundo faça. Interessante, pode até ter outros agentes, dependendo do tipo de ativo. Perfeito, pode ter ali futuramente um agente de cobrança, o rating, né, que também é um agente independente, muito importante. Perfeito. Tá ótimo. Jean e Gislaine, qual é o papel do rating na proteção aos investidores de um FDIC? Bem, Décio, o rating ele é fundamental para avaliar a carteira de crédito e principalmente o compromisso do fundo de honrar com suas obrigações. O rating ele é uma ferramenta fundamental que aponta os principais riscos ao investidor, oferecendo mais clareza e transparência, quando bem feito. Perfeitamente. Além disso, o rating ele é muito importante, né? Ele divulga de forma trimestral, que é uma das exigências da CVM, o relatório de rating. Ali, o investidor vai ter acesso aos indicadores, todos eles pontuados, a informações escritas, né, de forma clara, objetiva, de informações qualitativas, quantitativas, para trazer tudo isso um pouco mais transparente para o investidor ter acesso. E assim ele fica com a segurança de que um agente independente como o agente de rating fez essa nota, fez esse estudo minucioso para trazer tudo de primeira mão, né, para que o investidor possa estar ali assumindo esse compromisso como investidor de cota daquele FDIC e alocando bem os seus recursos com segurança. Perfeito. Então vocês dois me disseram que quando o rating é bem feito, Sim, né, que é o caso da Liberum Ratings, onde existe um acompanhamento mensal e o relatório é divulgado trimestralmente, o fundo ele é acompanhado sempre de uma forma proativa e o investidor pode ficar tranquilo que neste caso a Liberum Ratings está olhando para os investimentos que ele realizou. Correto? isso, corretamente. Então tá bom. Bom, esperamos que você tenha aproveitado o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir a Liberum Ratings nas redes sociais e no nosso website. E estamos aqui sempre para oferecer conhecimento em FDICs, CRIs, CRAs, FIAGROS e debêntures. Qualquer coisa pode sempre entrar em contato conosco. Um abraço e muito obrigado.